Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltei para mais um vídeo aqui no canal e o tema de hoje é estágio de direito. No título tá tudo sobre estágio de direito, mas provavelmente eu não vou conseguir esgotar esse tema em um único vídeo. Então pode ser que venha parte 2, parte 3, vai depender também de vocês, né? Se vocês ficarem com alguma dúvida ou tiverem alguma curiosidade sobre esse tema, eu volto, né, com outras partes para não ficar também um vídeo muito longo e cansativo para vocês. Então vamos lá. Eu já sou advogada, para quem não sabe, eu já advogo. Então eu não faço estágio, né, nesse momento, não estou passando por isso agora, mas eu passei por isso. Então eu tenho alguma experiência, um conhecimento de causa. Acho que eu posso ajudar vocês, estudantes de direito, que também vão passar por isso ou, né, que já estejam passando. Eu estagiei no Tribunal de Justiça e no Ministério Público. No Tribunal de Justiça, eu comecei no terceiro período. Na verdade, eu estava iniciando o terceiro período e foi um estágio, assim, muito importante. Eu recomendo a todos vocês, assim, que se for possível, se você tiver essa oportunidade, aceite esse estágio, porque ele com certeza vai mudar a sua vida, você vai aprender muita coisa e eu agradeço muito os 2 anos que eu passei no TJ. Como que eu consegui o estágio no Tribunal de Justiça? Eu fiz cadastro no CIEE, eu não sei se você conhece esse site, mas se você tem interesse, né, em conseguir um estágio, então eu já falo pra você fazer cadastro no CIEE. Eu não fiz cadastro online pelo site. Lá na minha faculdade tinha um posto, né, um lugar assim, uma sala do próprio CIEE. Então a gente conseguia ir lá, fazer o nosso cadastro e foi isso que eu fiz. Eu lembro que demorou muito pra me chamarem, assim, né, pra anunciar uma oportunidade. Finalzinho de 2013, e aí eu fui receber lá pra maio ou junho de 2014 um telefonema deles dizendo que tinha uma oportunidade no Tribunal de Justiça. O valor do Bolsa Auxílio inicial era em torno de R$830, né, 5 horas por dia, né, de segunda a sexta. Essas eram as informações, assim, do estágio no TJ. E eu aceitei, fiquei 2 anos, né, porque a lei de estágio permite que a gente fique 2 anos. E, assim, eu aprendi muito. Gente, eu rodei, assim, vários setores, né, do TJ. Eu acho que eu esgotei tudo que eu podia ali de aprendizado mesmo, porque eu não me contentava em fazer apenas o que me passavam. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Então, se eu estava ali, por exemplo, só juntando mandado, eu não me contentava em apenas juntar mandado. Eu queria entender todo aquele processo. Eu voltava lá no início, lia a inicial, lia a contestação, entendia todo o trâmite mesmo, né? Todo o caminhar do processo. E isso me ajudou muito na faculdade, quando eu comecei a ter a matéria processo civil, me ajudou demais. Então eu acho que o segredo, assim, do estágio é a gente não se contentar em fazer só o que pedem a gente, sabe? A gente tem que realmente explorar tudo que tá ali ao nosso alcance. Então, aí depois, né, eu fiz os 2 anos e tive que sair. Foi muito triste a despedida, porque era um lugar muito legal, eu gostava bastante. E aí o que eu fiz? Eu passei a estudar. Como eu ainda estava, acho que no 7º período, mais ou menos, eu comecei a estudar pra prova que ia ter pro estágio no MP. Então eu estudei um pouquinho, assim, pra essa prova e consegui passar, tipo, uma colocação boa. E consegui estagiar no MP, que, assim, é totalmente diferente o estágio, né? Lá no TJ, você pode ficar no setor de juntar mandados, você pode ficar juntando as peças, numerando, né? Você pode ficar no setor de expedição. Tem vários setores, assim, que você não lida muito com o direito no sentido de redigir peça. Isso que eu tô querendo dizer. No TJ, esse serviço de cartório, né? Porque no gabinete já é outra coisa. Se você for estagiar no TJ no gabinete, você vai fazer as minutas, né? De sentença, enfim, de decisão. Mas no cartório, não. Você não chega a redigir peça. É mais esses serviços que eu citei. Então, no MP já é outra história. No MP, sim, você faz essas minutas, você pesquisa jurisprudência, né, para auxiliar o promotor. Então, é um estágio também que agrega muito
você realmente aplica. Tudo que você vê na faculdade, você aplica ali no estágio. E eu fiquei quase 2 anos, né, porque assim que eu formei eu tive que sair, assim que eu colei grau. Então não consegui ficar 2 anos por esse motivo, mas foi um estágio também, assim, que me ajudou muito. Aprendi muito nesses 2 lugares, então eu indico super a vocês também procurar na sua cidade, né, se tem a oportunidade de fazer estágio nesses lugares. Para acrescentar o estágio no MP, como que eu consegui, né? Eu falei para vocês que eu fiz uma prova. A banca que organiza o estágio no Ministério Público aqui do Rio de Janeiro é a FGV, né? Que é a mesma que organiza o exame de ordem. Então, eles publicaram o edital e, na verdade, eu já estava esperando, eu sabia que ia sair, porque normalmente é de 2 em 2 anos. E são questões, assim, até difíceis, sabe? Você tem que realmente estudar, se dedicar, porque não é uma provinha assim tão fácil, não, cai bastante coisa, mas vale muito a pena, né? É um estágio que você aprende muito, então estudar 2, 3 meses para essa prova não vai ser perda de tempo de jeito nenhum. Agora sim, com relação à remuneração no estágio do MP, não era muito diferente assim do TJ. Hoje esses valores podem ter mudado, eu não sei realmente, eu tô falando do estágio do MP, eu tô falando de 2016, 2017, comecinho de 2018, e TJ, o valor que eu falei da bolsa foi referente a 2013, 2014, né, 2015, por aí. Hoje, na época, né, no MP, eu recebia o valor de quase R$900, mais ou menos, eu não me recordo, mas não muda muito, não. E eram 4 horas de estágio, no TJ eram 5, no MP 4 horas de estágio. Gente, eu percebi que eu não expliquei, né, sobre qual estágio que eu tô falando. Porque, assim, na faculdade você tem o estágio obrigatório, que é aquele que você precisa fazer para poder colar grau, para realmente se formar. Eu não estou falando aqui nesse vídeo sobre o estágio obrigatório. Eu estou falando sobre o estágio não obrigatório, que você faz se você quiser, se você tiver tempo, enfim, tá? Eu acho que é importante eu deixar bem claro isso pra vocês, que eu não estou falando do estágio obrigatório. Tem muita gente que me pergunta, me pede sugestão de locais, assim, pra estagiar, não sabe muito bem, acho que só tem o TJ, então, não, gente, você pode estagiar em departamento jurídico de empresa privada, às vezes na sua cidade tem uma empresa grande, e você pode ir lá perguntar, né, pedir para conversar com o responsável do departamento jurídico, ver se tem alguma vaga e tal. Procuradorias do estado, do município, no MP, no TJ, como eu falei, escritórios de advocacia, nas próprias prefeituras da sua cidade. Pode ser que você consiga uma oportunidade interessante, né, já que às vezes você não está conseguindo em outro local, então, para não ficar sem estagiar, você pode aceitar outros locais também. Então, assim, fica a sugestão, a dica de locais para você pedir uma oportunidade. Outra coisa, assim, que eu acho interessante falar para vocês é que eu nunca estagiei em escritório de advocacia. Eu nunca tive vontade, na verdade, porque o meu objetivo nunca foi advogar. Hoje eu estou advogada, sou advogada, mas não foi, né? Nunca foi o meu objetivo principal, inicial. Essa ideia foi surgindo assim no final mesmo da graduação, que eu percebi, eu vi a necessidade de trabalhar, eu precisava de uma coisa rápida, então como eu já tinha passado na OAB, eu falei, não, eu vou advogar, vou requerer, né, a minha carteira, vou dar entrada no processo para poder ter a carteira da OAB, porque você pode fazer a prova e não pedir sua carteira, mas eu quis realmente começar a advogar. Mas não, só quero deixar claro que não era uma ideia, nunca foi uma ideia inicial durante a faculdade. Então eu anotei aqui também, para não esquecer, de dizer para você descobrir o teu objetivo. Sabe, o que você quer pós-formado? Você pretende estudar para concurso ou você pretende advogar? Se você pretende estudar para concurso, eu acho interessante você procurar estágios nessas áreas como MP e TJ. Mas se o teu foco, o teu objetivo, o teu sonho é realmente pós-formado advogar, procure um estágio em escritório de advocacia, porque lá você vai realmente aprender como que funciona um escritório de advocacia, tudo, né, sobre essa área de atuação. Porque, assim, uma coisa que a gente ouve muito por aí em congressos, palestras, nas próprias redes sociais, né, profissionais mais experientes
compartilhando com a gente é que não se aprende a advogar na faculdade de Direito, e isso é uma verdade. Porque depois de formado, olha vou te falar algumas coisas que você vai precisar estudar, aprender, fazer cursos sobre, né, ou pesquisar mesmo na internet, mas no mínimo que seja, de alguns temas que você não vê na faculdade, não tem na grade curricular. E eu vou citar alguns aqui, por exemplo, finanças, marketing jurídico, como prospectar clientes sem ferir o código de ética, investimentos também, empreendedorismo, gestão de escritório. Nossa, é muita coisa que você vai precisar aprender, principalmente se você for advogar de forma autônoma, como eu agora, né, atualmente. Porque se você for no escritório de advocacia, já atuar, né, como advogado, você vai meio que seguir o ritmo ali, né, aquela estrutura já montada daquele escritório, se você for atuar como associado ou como advogado empregado. Mas se você for começar sozinho, do zero, nossa, é muito difícil você começar sem ter noção, o mínimo que seja, né, desses temas que eu falei. Então vamos lá, o próximo tópico que eu anotei aqui é: não se prenda ao valor da bolsa auxílio. O mais importante nunca deve ser o valor da bolsa. Você tem que pensar que esse momento, né, nesse momento que você está na graduação, é um momento importantíssimo para você realmente estagiar, porque no estágio você vai errar muito e é errando que se aprende. Então, aceite a oportunidade, não visando apenas o valor da bolsa, né? Pense o tanto de coisas que você vai aprender, você vai ter oportunidade de errar, você vai ter convívio com pessoas experientes e, né, como eu falei antes, você tem que ver o que você quer para pós-formado. Então você já vai estar ali com pessoas que têm o mesmo objetivo, que conquistaram os sonhos que você tem, né, pós-formado. Então, não se prenda tanto a isso, tá? Eu também não tô falando pra você abandonar teu emprego, não sei se você trabalha, né? E aceitar um estágio voluntário, por exemplo, e ficar passando necessidade. Não é isso. Tente adequar. Se você pode, né, estagiar num local pra ganhar uma bolsa um valor muito baixo, se você pode, né, se essa realidade é possível na tua vida, eu te aconselho, porque o que você tem, assim, muito mais a ganhar, né, em termos de conhecimento do que financeiramente falando. E eu vou pegar o gancho agora de estágio voluntário. Eu acho muito bacana. Infelizmente, eu não foquei muito em estágio voluntário, porque eu realmente precisava da bolsa auxílio. Mas se você, né, tem alguma outra fonte de renda, alguém que te ajude, seus pais, enfim, e você pode fazer estágio voluntário, faça, porque isso, eu não vejo nada de ruim nisso, muito pelo contrário, você vai aprender muito, você pode combinar alguns dias na semana para também não te prejudicar na faculdade, para você poder fazer outra coisa. E conciliar, sabe? Estágio voluntário, você aprende do mesmo jeito. A diferença é que você não recebe pra isso, né? Dinheiro, mas conhecimento, muito. Às vezes até mais do que um estágio que seja remunerado. E com relação a isso, vou contar uma coisa pra vocês. Eu, pós-formada, eu tive que aceitar um trabalho em um escritório de advocacia praticamente como voluntária. Eu não recebia praticamente nada, mas eu aceitei trabalhar dessa forma porque eu nunca tinha estagiado em escritório de advocacia, então eu precisava vivenciar isso, eu precisava dessa prática e me submeti, aceitei sem receber quase nada. Mas por quê? Porque eu não fiz estágio durante a faculdade, então aproveita esse momento de graduação para você fazer estágio. Ainda que seja voluntário, sem receber nada. Mas aproveita, porque senão depois você paga um preço muito caro, como eu paguei, né? Com a carteira na mão, advogada, formada, tive que aceitar para poder ter essa experiência. Porque em home office ou de forma autônoma, você acaba não tendo muito trabalho, muita demanda, né? Então, em um escritório eu sabia que eu ia ter bastante atuação, e eu precisava passar por isso. Então aproveite o período da faculdade.
E assim, ainda sobre a minha experiência, eu optei por fazer os meus 2 estágios em órgãos públicos, né? Mas você pode, por exemplo, começar no TJ e depois partir para um escritório de advocacia, que hoje eu acho que eu poderia ter feito isso, acho que seria melhor. Porque, assim, durante 5 anos de faculdade, você vai conseguir pelo menos uns 2 estágios, né? Respeitando esses 2 anos que é o que a lei de estágio determina. Então, você pode começar no TJ e depois conseguir um estágio no escritório de advocacia. Porque você vai conhecer os 2 mundos, que são completamente diferentes. Assim, eu posso fazer um outro vídeo sobre a diferença, né, de escritório de advocacia e órgão público, ou também advogar e ser concursado. E assim, o bom de seguir essa ordem, TJ e depois escritório de advocacia, é que você tem grandes chances de ser efetivado, né? Se o advogado que você trabalha gostar do teu serviço e você se identificar com aquilo ali e ver que você tem vocação, que você ama, que te realiza e é o que você quer pra tua vida, provavelmente você vai conseguir ser efetivado e pós-formado seu emprego já tá garantido, ou como advogado contratado, ou como associado, enfim. Então as chances de você se formar e se ver numa situação assim de não ter emprego, de, né, ter que advogar sozinho, começar tudo do zero, as chances são bem menores. Tem uma pergunta que eu recebo muito, que é a partir de qual período eu já posso buscar uma vaga de estágio? Isso depende muito, porque escritórios de advocacia, eles preferem mais pro final, né, do 5º em diante, 6º, 7º. Já no TJ, eu acredito que não tenha uma regra, porque assim, eu fui chamada para estagiar no TJ, eu estava no 3º período, né? Eu ainda estava vendo aquelas matérias iniciais, teorias, história do direito, enfim, eu estava começando a ver o direito material, penal, civil, estava começando ainda e estando no 3º período não tive problema quanto a isso. Então depende muito do estágio que você está buscando, essa questão de em qual período, né, eu devo estar, isso varia muito. E para finalizar esse vídeo, que já deve estar ficando muito longo, eu acho que eu vou ter que voltar com a parte 2, parte 3, mas para encerrar esse vídeo, eu quero te dizer que se você não tem tempo de estagiar, se você trabalha em outros locais e não tem como realmente, mas você quer fazer uma boa faculdade, você quer ter um mínimo de prática, de experiência, eu vou te dizer que, assim, nas suas folgas, né, durante a semana, o que você pode fazer? Ir até o fórum e assistir algumas audiências. Eu acho, assim, uma forma maravilhosa de você aprender muita coisa, sabe? Como um advogado se comporta, como um juiz se comporta, porque você vai passar por isso. Então, assim, vá ao fórum, assista muitas audiências e, mas eu não posso, não tenho folga na semana, não tem como eu ir ao fórum. Tem um site chamado Audiências Online. Joga aí no Google, pesquisa esse site. É um site, assim, que me ajudou muito, eu já usei muito, eu tenho um cadastro nesse site, eu tenho acesso, você faz um cadastro para poder assistir audiências online. Tem de várias áreas, eu tenho certeza que você tem algumas horinhas no seu dia ou no final de semana para poder assistir, você vai aprender muita coisa e sem sair de casa, né? No conforto da sua casa, no seu sofá, no seu cantinho de estudos, de trabalho. Então é isso, as dicas foram essas, eu espero que eu tenha contribuído assim de alguma forma, que alguma dica, né, tenha servido pra você. E se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram, @DianaParrana, eu tô sempre por lá postando alguma coisa e eu tô aqui pra ajudar. E desejo que você tenha muito sucesso, que você realize todos os seus sonhos e até o próximo vídeo.